Bom dia, estamos começando mais um programa Caminhos de Memória, um programa vinculado ao Centro de Memória, Documentação Histórica e Arquivo CEMEDAC Unifap. Meu nome é Lucas Maximin, estou na companhia de Renan Almeida. E hoje estamos com um programa que nós somos suspeitos para fazer, que nós chamamos, de Apontamentos do Punk Hardcore Amapaense e Debate. Estamos na presença do Zaraki Rodrigues e do Battle Riz, da Depois de Tudo, também da comissão organizadora do Macaco Ataque 5, Extreme Edition, que vai acontecer agora dia 18 de agosto, no Arena Soccer. Passar a palavra para o Renan. Bom dia, Renan. Bom dia, Maximin. Bom dia, convidados. Bom dia, ouvintes. Esse programa que nós estamos assim, para explodir de tanta felicidade de fazer, que é de um movimento do qual nós fazemos parte. E vamos aí, né? Vamos ver se a gente encontra alguém para bater por aí, né? Passar a palavra para o Zaraki. Bom dia, Zaraki. Bom dia, Beto. Seu bom dia. Bom dia. Bom dia. Opa. Então, gente, a gente pensou esse programa, para falar um pouco do Independente. Na temporada passada, a gente trouxe também aqui, o Luque Araújo, a Brenda Zeni, o Tuga Teles, falar um pouco desses projetos, mas hoje a gente resolveu afunilar um pouco, falar só de punk e de hardcore, Pra quem não conhece, eu falo como pesquisador agora, a gente tem uma efervescência do rock amapaense a partir de 1970, isso é histórico, isso é colocado, inclusive o trabalho da professora Maura Leal, aqui do curso de História, fala sobre isso, o professor Dorival também. E desde 70 a gente tem essa geração que vivia no território, que viveu na ditadura, que chega em 80, que já vive um processo de redemocratização histórico, que tá falando de direta já, que não quer mais ser território federal, que tem demandas específicas do Amapá, bandas como a própria Palheta Perdida, que é uma banda da década de 70, que encerrou suas atividades ali em 80, e no Brasil todo, principalmente a partir de 75, quando tem essa explosão do punk no mundo todo como um gênero raiz, que vai dar origem ao hardcore depois. A gente vai ter aí o Sex Pistols, o Ramones e toda essa geração que é a nossa escola, talvez, hoje, E a partir disso, pra você que tá nos ouvindo, a partir de 80 a gente tem essa explosão mundial do rock and roll de uma maneira quase que geral, e o Amapá ele não fica de fora disso. Isso é muito claro, apesar de talvez chegar um pouquinho depois, porque em 88 a gente passa a ser estado, questão de concurso público, inclusive. A gente tem essa explosão, a gente tem a década de 90, e eu acho que um dos maiores expoentes assim, que fez escola, a gente estava até falando aqui nos bastidores antes de começar o programa, que foi a Arma de Fogo, em 98, que aí tá 20 anos de banda, 21 anos, a gente tá em 2019, e a partir disso, principalmente em 2004, a gente falou isso na temporada passada, a gente tem o surgimento do Garagem Universitária, aqui na Unifap, que teve até mesmo Garotos Podres tocando na fachada da universidade em 2008. Tava aqui com meu irmão. E inclusive, entre 2004 a gente tem o Garagem Universitária, a gente tem outros festivais de bandas independentes, mas de 2008 pra cá, eu acho que isso veio ganhando cada vez mais força com a criação do Liberdade ao Rock, com o Amapá Anime mudando de formato para o Amapá Anime Kale, com o próprio Festival Quebra-Mar, em 2008, quando ele surge, E a partir disso, a gente vai ter uma efervescência do rock amapaense, seja do hardcore, seja do metal, seja como posso dizer, do indie rock, do rock alternativo, de todos esses gêneros, eles começam a efervescer de novo, digamos assim. Existe um novo ciclo que infelizmente dá uma certa estagnada em 2015 após vários escândalos de corrupção no governo, porque a Petrobras foi um dos principais financiadores desses festivais aqui no Amapá, como o Grito Rock, o Festival Quebra-Mar e outros festivais promovidos pela antiga Casa Fora do Eixo. Então, esses apontamentos que a gente queria dar para inserir o nosso ouvinte, E a gente queria ouvir um pouco de vocês, tanto do Zaraki com o Battle, a gente começa com o Battle, depois passa pro Zaraki, um pouco da trajetória de vocês, Pra quem não sabe, o Battle também tocou numa banda chamada Tenebra, que tem material gravado, que é de uma roupagem bem diferente do que é Depois de Tudo hoje. Então, Battle, conta um pouco da tua história pra gente, assim. Eu tô inserido no cenário, assim, da música desde antes de 2008, acho que lá por 2006, 2005. Eu fui influenciado por alguns amigos meus, comecei a frequentar alguns eventos, eu não tocava nada ainda.
eu só fazia uma besteirinha. Aí eu comecei a frequentar os eventos, né? A partir de 2008, quando eu reencontrei um amigo meu no CCA, quando a gente estava estudando, a gente pensou, pô, bora fazer uma banda e tal. Tu toca, eu canto, a gente chama outro pessoal. Aí foi quando surgiu a Tenebra. Ela surgiu com outro nome, com umas outras ideias. Depois foi evoluindo até chegar na Tenebra, com a formação final. A gente tocou em alguns eventos, a gente tocou bastante no Liberdade ao Rock, a gente tocou no Fast Punk, que rolava sempre no Novo Horizonte. A gente tocava nos eventos do Underground, no Cerimonial. Até que a gente encerrou a banda. A gente tinha outras coisas para fazer, não tinha mais tempo. Aí a gente encerrou as atividades com a Tenebra. Aí eu fiquei algum tempo parado, só acompanhando o mesmo cenário. Até que no ano passado, eu acho, eu fui indicado por um amigo, pro Railson. Aí ele conversou comigo, a gente entrou na banda aí. A gente chegou para integrar, né, depois de tudo. Sim, o Zarak, quem não sabe, é o nome artístico do Railson, né? E ele atende assim. E por ser um programa que respeita a cidadania social e todo tipo de minoria, a gente vai se referir pelo nome artístico. Então, conta um pouco da tua história pra gente, assim, um pouco da tua trajetória dentro desse independente, né? Bom, eu comecei na cena, eu acredito que em 2012, começando a assistir as bandas na Praça da Bandeira mesmo. Me apaixonei pelas bandas locais daqui, né? Tipo, banda Matinta Pereira, Nova Ordem, Kiona Spirit. Tipo, eram as primeiras bandas, assim, que eu comecei a gostar e curtir, começar a ir nos shows. E foi... E daí, a partir daí já surgiu outros sonhos que eu já tinha antigamente, que era de montar uma banda. Sempre tive vontade, sempre escutei várias bandas assim em casa mesmo, celular. Meu tempo de ensino fundamental foi muito cheio disso, assim. E depois de um tempo eu encontrei umas pessoas e acabei montando a banda Rapante. Ela tinha outro nome antes. E a gente começou o trabalho como Rapante, querendo levar um pouco de Raimundos, um pouco de bandas nacionais, fazendo cover, até que começou a surgir as primeiras músicas. A gente queria falar um pouco sobre a nossa realidade daqui do estado mesmo. Tipo, surgiu músicas como Berros e Gritos, que falavam um pouco sobre o incêndio que ocorreu lá no Perhelp em 2013, se eu não me engano, ou 2012. E daí em diante a gente continuou seguindo esse pensamento, essa linha de pensamento, continuou construindo as músicas, aí eu continuei pesquisando, comecei a me aprofundar um pouco mais no que era o hardcore e comecei a estudar um pouco mais, entendeu? Para onde eu chegar e entender melhor o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou tocando, o que é a cena, o que é o underground, por que a gente tem que fazer isso. Aí eu fui estudando cada vez mais e com o tempo as ideias da Rapante acabaram não condizendo com as mesmas das minhas. E sempre tinha algum probleminha, a gente acabou finalizando com a banda e eu fiquei parado por um ano. Em 2017 eu não toquei e já fui voltar em 2018, já com a nova ideia da Depois de Tudo. Aí eu chamei o Felipe Rodrigues e o Lucas Mateus, que acabaram entrando já no final da Rapante, já entraram, tocaram, fizeram alguns shows ainda como Rapante comigo. E eu acabei chamando eles para Depois de Tudo, que no caso o nome mesmo Depois de Tudo foi relacionado a isso, a tudo que aconteceu, tudo que a gente passou na cena, tanto eu quanto os membros da banda, quanto o que a banda passou e o que eu passei também. Aí a gente resolveu começar essa ideia da Depois de Tudo. E aí o Felipe foi o que mais somou comigo, ele, o Matheus. Eles abraçaram mesmo assim essa ideia e a gente foi construindo, querendo tocar um pouco mais rápido, um pouco mais pesado também, influenciados por várias bandas. O Felipe tem influência de System of a Down, eu peguei um pouco da influência das bandas de São Paulo, de hardcore, principalmente da cena de lá.
O Lucas Mateus tocou em várias bandas aqui no estado também e sempre se influenciou por bandas tipo Project 46, essas bandas também de lá do sul. E a gente acabou juntando essas ideias e formamos a Depois de Tudo, com a ideia de tocar thrashcore, que era o que mais se aproximava de todas as nossas ideias, para não ficar não tão punk, não tão hardcore, não tão metal. A gente juntou e fez o nosso thrashcore do norte, que eu chamo, que é... Porque é um thrashcore diferente do que o pessoal está fazendo hoje em dia, que geralmente o thrashcore também é derivado do fastcore, que são praticamente as mesmas coisas. Eles são rápidos. E o nosso, ele é rápido, só que ele também é muito pesado em alguns pontos. E depois de tudo isso, a gente acabou chamando o Beto, por indicação do Marcelo, que a gente falou. E ele acabou completando a banda, porque a gente queria também um pouco mais dessas ideias meio metalizadas também, que ele sempre teve, porque ele já tinha tocado na Tenebra, e ele estava sem banda. Aí a gente viu que ele ia se dedicar 100% à nossa banda, e é tudo que a gente queria, uma pessoa para somar com a gente e que não tivesse aquele problema de ensaiar com a gente e às vezes marcar furo, falar, não, eu tenho que ensaiar com outra banda porque eu sou de tal banda há mais tempo, entendeu? Aí com ele a gente já nunca teve esse problema, ele sempre somou com a gente, já está há 1 ano já também com a gente, a banda já fez, eu acredito que 1 ano e meio de lá pra cá, e a gente vem fortalecendo ainda mais essas ideias. A gente já lançou um EP no ano passado, lançou um single esse ano e está pretendendo lançar mais um EP esse ano. E futuramente a gente vai pegar as melhores músicas e formar um álbum. E se tudo der certo, no meio de todo esse tempo, a gente também está finalizando as gravações de um videoclipe, que a gente vai lançar antes do final do ano também, se tudo ocorrer bem. Bacana, bacana. A gente fala, né, desse ato que teve principalmente de 2015 para cá, com essa ausência de financiamento, talvez por ser um estado que depende muito de repasse da União, né, isso é um fato. A gente tem ali uma ausência, né, uma falta de bandas produzindo porque não tem onde tocar. Então você começa a se perguntar, né, por que eu vou ensaiar? Por que eu vou fazer música se eu não tenho um lugar para as pessoas me ouvirem, né? Então, para vocês que foi Rapante, hoje é Depois de Tudo, com uma roupagem nova, uma roupagem diferente, acho que a Rapante, principalmente se a gente dividir entre 2004 e 2013, a gente vai ter a geração do punk, a gente vai ter aquela efervescência do metal, principalmente entre 2008 e 2013. Aí veio a Rapante, que tá bem no meio disso, que já tá entre uma segunda, mas que hoje a gente vive uma terceira geração de bandas, e que a gente até comentou isso na temporada passada, que isso é muito bacana, de gente nova fazendo coisa nova, produzindo de maneira modesta ou de maneira mais bem colocada, com produto musical, com um estúdio e tudo mais. Então, como é que foi pra vocês, assim, esse período de não ter esse incentivo de continuar, né? De continuar nessa batalha, acabou migrando de um projeto para outro, com uma roupagem diferente, né? Como é que foi esse período? Porque, até como o próprio Maximin falou, existe essa troca de gerações, né? E a gente vê gente nova. Então, só que infelizmente a galera que é da antiga às vezes para. Então, trazer gente nova às vezes traz aquele novo incentivo pra galera que parou por falta de, às vezes, como vocês falaram, né? Por tempo, por ter outras coisas pra fazer, emprego, por não ser um estilo musical ali, uma vida musical onde você vai ter espaço, ou que você vai ter retorno. Foi até que a gente estava brincando mais cedo sobre, às vezes, quando uma banda consegue, né, um lugar para tocar, que consegue um cachê, uma coisa do tipo, o fã underground, às vezes ele fica chateado. Por quê, né? Eu não sei. Então, eu queria só que somar nessa fala essa questão, né? Por que continuar, né? O que levou vocês a continuar e não desincentivarem
por conta de tudo isso que eu acabei de falar. Assim. O maior incentivo mesmo é que a gente tá se divertindo, cara. Pô, não é um trabalho pra gente no passado, né? Não chegava a ser um trabalho, a gente fazia mais pra se divertir. A gente chegava cansado, estudava, trabalhava. Aí, pô, bora pegar o fim de semana, bora ensaiar. Mesmo que a gente não vá tocar em lugar nenhum. Às vezes aparecia lugar pra tocar e a gente ia. Colocar em prática isso daí que a gente já tinha feito. Arranjar um lugar pra tocar aqui é muito difícil, cara. Principalmente se tu quiser ganhar dinheiro. Quando tem barzinho por aí e tal, essas coisas, é difícil eles abrirem espaço pra bandas autorais. O que eles querem é cover. Eles querem que tu leve pop rock, rock clássico. Esse é um som muito bom, mas não pra quem quer mostrar o seu próprio trabalho. Pô, qualquer um pode chegar e tocar a música de alguém. Difícil é tu tocar a tua própria música. E as pessoas não costumam valorizar esse tipo de coisa. É difícil a gente ver hoje em dia aqui na cidade, se eu não me engano, tem 1 ou 2 bares que chamam esse tipo de banda pra tocar. E às vezes quando chamam alguma banda assim de rock mais pesado, também é cover. Aí fica um pouco complicado achar público assim pra gente. O que a gente pode fazer é nós mesmos fazemos os nossos eventos. Já puxando um pouco antes da hora aqui o Macaco Ataque. O Macaco Ataque já acontece há 5 anos, né? 6? Desde 2014. Já vem acontecendo. A gente sempre chama bandas que estão meio que em evidência. Bandas tanto novas quanto veteranas. Por esse ano o Extreme Edition tem bandas novas, tem bandas que tem menos de 1 ano de carreira, como a Vampire Killer. Tem meses de atividade. Mas a banda é boa, tem a Carnivale que já tá há muito tempo, tem a Arma de Fogo que já tá há 20 anos. Pô, aí a gente vê que tem os novatos e tem os veteranos, todo mundo tocando junto, sem preconceito, sem ninguém falar nada de ninguém, pejorativamente. A gente tenta unir todo esse pessoal e dar oportunidade para mostrar o trabalho deles. Até porque, assim, eu lembro, eu sou mais da cena de Santana, né? Então rolava muitas vezes de ter um evento e o equipamento, a bateria, os amplificadores eram de certa banda. Então, às vezes, essa banda, meio que, como eu posso dizer, de um jeito mais delicado, queria se sobressair, né? Então era complicado. E isso é do que o Macaco Ataque traz, é muito importante. De ter bandas veteranas e novas, porque às vezes essas bandas novas, às vezes não, né? Com certeza, começaram a tocar por ouvir, né? Por pensar assim, poxa, aqui no estado é complicado, a gente sempre pensa isso, quando a gente tá ensaiando na nossa casa lá tocando aqueles covers, a gente pensa isso, pô, eu quero escrever minha música, eu quero fazer meu som, mas o nosso estado não tem esse espaço. Aí quando você vai ouvir uma banda local, você vai ver que ela tem um público, porque o público da banda autoral, eu penso assim, que ele demora pra pegar, mas quando pega ele é bem fiel, né? Ele se torna um público bem fiel, eu aprendi as letras, eu penso isso, porque quando eu comecei a ouvir Matinta, eu ficava assim, cara, mano, eu preciso aprender essas letras aí, e eu ia só pra cantar letra junto, entendeu? Então ele se torna um público fiel, de certa forma. Então tem esse retorno. Então não parar, continuar e ver as bandas novas tocando com as veteranas é muito importante, principalmente para nós públicos, porque eu já tive banda, mas hoje eu sou só público, não tenho mais esse gás. Assim. O próprio André Kisser tem uma entrevista que ele fala, né, que o fã do underground, do metal, do hardcore, ele é aquele cara fiel que muito dificilmente ele quer comprar a camisa pirata, ele quer comprar a camisa da banda, ele quer comprar o CD da banda, ele não quer, a não ser que, tipo, sei lá, um financiamento coletivo, inclusive, acho que uns 5 dias encerrou o financiamento coletivo do Soqueira, uma banda de hardcore lá de Belém, pude fazer minha parte. De estar incentivando essas campanhas de financiamento coletivo, elas têm vindo com tudo, isso é muito bacana. Mas a gente vai para um rápido intervalo agora. Esse é o Caminhos de Memória, voltamos em instante. O pessoal falando sobre... desculpa.
Bom, voltamos com o programa. Voltamos, né? Com o programa Caminhos de Memória aqui pela sua rádio universitária. Aí, Maximin, o que é essa pancadaria que a gente ouviu aí? A gente ouviu o single da Depois de Tudo, Indigente, disponível em todas as plataformas digitais, inclusive. Pra todo mundo que pergunta como a gente monta a playlist do programa, tem um trabalho de curadoria e até um apelo pra bandas que tiverem ouvido isso, pelo amor de Deus, gente. Faz que nem a Depois de Tudo, põe em todas as plataformas digitais, porque a gente tem que ficar catando no SoundCloud, a gente tem que ficar catando no YouTube, a gente tem que estar procurando no Spotify. E se tiver em tudo, em todos os lugares, fica mais fácil pra gente tocar o som de vocês. Então ajudem a gente. Não é difícil, não. Ajudem a gente a ajudar vocês. Corre que o radialista tá puto. Mas é isso aí, hoje nós estamos falando sobre punk hardcore aqui no nosso Amapá. Presença do Zarek Rodrigues e do Battle Ridge Depois de Tudo. Mandar logo um abraço aqui pro Emerson que tá ouvindo, da banda Resistência Pública lá de Santana. Daqui a pouco a gente vai tocar o som de vocês aí, uma música nova aí, trazer novidade também. E vamos que vamos, Maximin. Sim, a gente tá nesse segundo bloco que a gente chamou, né, de o Faça Você Mesmo, eu entrelaço com a mensagem do punk do hardcore. É que historicamente, né, como eu falei, em 70 existe o Do It Yourself, Faça Você Mesmo, que eu acho que é o grande coração desse movimento de que você não precisa ser necessariamente um músico, um cantor extremamente virtuoso ou extremamente técnico, estudado, e que você pode fazer boas músicas sem isso. E a gente queria saber de vocês como é que funciona a Depois de Tudo, porque a gente entende a banda, o Renan e eu, né, talvez por ter um pouco dessa vivência também, é quase que como uma empresa júnior, assim, da tua vida. Porque tem merchandising, tem show, tem divulgação em comunicação social, tem que gravar disco, tem que gravar single, tem que gravar clipe, tem que fazer ensaio de foto. E muitas vezes a banda ela já se subdivide, né? Tem um cara que vai conseguir o evento, tem um cara que vai fazer uma arte pra alguma coisa, tem um cara que vai, sei lá, que é o que chega na frente pra arrumar as coisas. Então, é realmente Tem quem fala com o contratante. Sim, exatamente. No caso, o Zarek é ilustrador, né? Trabalha com comunicação visual. Mas eu queria saber do processo de composição de vocês, porque eu conheço já o trabalho do Zarek de antes, né? Da Rapante, que eu tô conhecendo da Depois de Tudo também. Ouçam Depois de Tudo nas plataformas digitais. E eu queria saber, até massageando o ego um pouco, diria, do Battle, porque o Battle, pra quem não sabe, eu era professor, né, de violão, e traz uma bagagem de teoria musical, de toda essa estrutura de composição. Então, talvez pra ti, né, que teoricamente carrega uma virtuose contigo, vir pra um gênero musical que já é um pouco mais rápido, um pouco mais agressivo, que não costuma ter uma demanda de complexidade. Foi difícil a adaptação? Foi mais fácil? Como é que tu sente que tu pôde somar ali na Depois de Tudo de uma roupagem totalmente diferente da Tenebra? Eu não sei se a Tenebra tá nas plataformas digitais, mas eu já ouvi o EP. Eu acho que eu vi uma vez, tinha 3 faixas, certo? 3 faixas. E é uma roupagem totalmente diferente da Depois de Tudo, com outro gênero musical. Acho que talvez o que é mais parecido é a afinação das músicas. Nem isso. E então... Acho que ele tá tirando as tuas músicas, né? É possível. Fica à vontade. Então, como é que foi pra ti, assim, vir pra somar e se adaptar? E como é que funciona o processo de composição de vocês? Tipo, o Zarek chega primeiro com uma letra, ou de repente o Felipe fez um riff de guitarra? Como é que funciona isso? O meu processo de adaptação, ele... Nada nunca é fácil pra se adaptar, assim. Quando eu fazia composições de músicas pra mim mesmo, eu fazia mais baladas, uns rocks mais leves. Às vezes entrava algo mais pesado pra composições minhas mesmo, com o Beto. Eu dava aula nas minhas aulas eu sempre tentava puxar um pouco mais pro rock, perguntava pro aluno, o que tu mais curte e tal, que eu vou te ensinar nessa linha que tu mais gosta. Eu ensinava pra ele o que ele gostava, eu não chegava passando, olha, tu vai aprender isso daqui, pronto, acabou. Não, eu perguntava qual era a influência dele, o que ele gostava, o que ele queria aprender, então eu dava aula pra ele em cima daquilo, pra ele poder se sentir incentivado, né, a querer tocar o que ele gosta. Aí, quando eu cheguei Depois de Tudo, já tinha algumas composições. Eu mudei besteirinha em uma ou outra, mudei pouca coisa. O principal continuou lá, coloquei só alguns arranjos no contrabaixo mesmo. E o nosso processo de composição
geralmente a gente faz o riff primeiro. O Railson, ele tem Zarak, desculpa. Respeito o nome social. Respeito o nome social. O Zarak, ele tem milhões de letras escritas no caderno dele. Aí a gente, quando a gente monta riff, né, a gente compartilha entre a gente. A gente fala, olha, dá pra fazer um negócio assim, assim, assado, com esse riff. A gente coloca mais alguma coisa. Aí depois o Railson vem e encaixa a letra. Ele escolhe na enciclopédia dele, o menuzinho dele de letras. Que ele abre o dicionário. Aí ele vai encaixando, vai adaptando e a gente monta a música. Às vezes pega a estrofe de uma letra e o refrão de outra. Praticamente isso. Praticamente isso. A nossa composição, ela não tem mistério. A gente não chega num dia, hoje a gente vai compor. Não, a gente vai fazendo, vai gravando na gente mesmo e depois a gente compartilha entre nós pra ver o que dá pra fazer. Aí disso saem algumas músicas. E a pergunta que não quer calar, rock é do diabo? Não, brincadeira. Bom, depende de quem tá tocando, né? Depende de quem tá tocando. Brincadeira. É porque assim, eu que já participei assim, de eventos, já toquei, já ajudei, assim, digamos, a carregar as coisas. Inclusive até mesmo fazendo link com uma outra pauta que a gente tem, né, do Macaco Ataque. Que é o do fazer você mesmo. Você já carreguei amplificador em bicicleta, bomba de bater na cabeça. Então assim, vem essa questão porque a gente sabe que dá trabalho, é complicado, é uma coisa que dá uma dor de cabeça então por quê? Fora que também no independente é até interessante que tu, sei lá, tá guitarrista, você é teu próprio técnico de som, tu é teu próprio técnico de guitarra, tu é teu próprio técnico de baixo, tu faz tudo. Se cair tua palheta no chão, meu amigo. Se cair, problema teu. E às vezes tu chega no evento e aí tu tem o teu som lá de casa que é super legal e às vezes por causa de um técnico de som que tu não conhece, o teu show vai ruinar abaixo. Que não é o caso da nossa sonoplastia. Estamos aqui com o Oliveira na sonoplastia. E como é que surgiu, né? O Macaco Ataque tá na 5ª edição. Eu posso dizer que eu me recordo de estar na 2ª como público, na 3ª lembro de ter ajudado um pouco os Zarak na organização. A gente fez até uma brincadeira na época, eu tocava na Calango do Cerrado, a gente tinha um Raimundo de cover e acabou fazendo uma abertura ali no evento, tá? Um lance um pouco mais de entretenimento. Calango do Cerrado é muito bom, cara. Tem que voltar com essa banda aí. Discordo, tem que dar espaço pra banda tocar. E como é aquela pergunta, né? Onde, como, quando, por quê, pra quem e pra quem? Porque às vezes a gente vê um evento e a gente, por exemplo, vamos lá, a Mapa Anime, né? A gente sabe que tem um público-alvo. Tá aqui do lado. A gente sabe que tem um público-alvo, a gente vê eventos que são voltados apenas pro metal, outros que são mais pro punk hardcore, enfim. Porque assim, como vocês pensaram, já são 5ª edição, como vocês pensaram pra ser, se tá sendo como vocês querem mudar alguma coisa, ou tem uma ideia nova aí pra dar spoiler pra gente? Inicialmente, o Macaco Ataque, ele era realmente direcionado às bandas de hardcore e punk do estado. Tanto é que a própria Rapante também a gente carregava um pouco desse gênero também, bastante até do hardcore. E essa ideia do faça você mesmo, eu sempre me inspiro nessas bandas que correm atrás do seu material, que fazem camisas, tipo... Eu já vi muito vídeo de muita banda fazendo as próprias telas e eu acho muito massa isso. Inclusive eu não sei fazer tela, mas eu já mandei fazer uma tela pra mim e já serigrafei várias camisas da Rapante uma vez. E eu sempre gostei disso, eu gosto de fazer as coisas e sentir orgulho delas depois, entendeu? Inclusive, o que eu já falei algumas vezes em uma última postagem que eu tava um pouco frustrado, eu falei em relação a isso, que eu procuro fazer as coisas do jeito certo, tento fazer dou o meu máximo para tudo dar certo ali, para ganhar reconhecimento, entendeu? É mais isso que mantém a gente funcionando, porque tudo assim, a gente toca não com o objetivo de ganhar dinheiro, tipo, isso nunca foi nosso objetivo, sempre. O objetivo é, além do nosso hobby, ter um reconhecimento pelo nosso trabalho.
que isso é muito importante. Eu acredito que toda banda também queira ter um reconhecimento pelo seu trabalho, entendeu? E, assim, né, depois de tudo, isso tá bem mais forte agora em relação ao faça você mesmo. Tipo, na Rapante eu nunca tive um mestre tão grande, assim, com tanta facilidade de fazer camisas e adesivos, CDs, entendeu? Hoje em dia eu faço meus CDs de encarte mesmo, de envelope, eu mesmo recorto, eu imprimo, eu faço a edição da arte do CD todinha, faço a edição do que vai ser impresso no CD, faço a capa do CD, tudo. E em relação ao Macaco Ataque, sempre foi assim. No início eu fazia os flyers à mão mesmo, desenhava de caneta e metia um filtro e jogava nas redes sociais e a gente divulgava. As bandas não tinham muito espaço também, já naquele tempo o Liberdade Rock já estava... quando eu entrei na cena, o Liberdade Rock era a cada 15 dias. Sim, saudade. Quando começou... Era todo fim de semana. Isso. Sim. Quando começou o Macaco Ataque, o Liberdade Rock já era mês sim, mês não. Ou seja, já estava diminuindo o espaço das bandas e os produtores de evento também já estavam parando mais de fazer eventos. Já estava rolando muito mais evento fechado, com o pessoal trazendo banda de fora e sempre tocando aquelas mesmas bandas lá naqueles eventos. E não tinha uma rotação de bandas ali, entendeu? E eu comecei a perceber isso. Eu comecei a perceber isso e eu vi que, pô, não tem um rodízio de bandas, a gente nunca vai tocar ali com aquele pessoal. Aí eu pensei, não, vamos fazer alguma coisa. Aí eu cheguei e conversei com o Fábio Knobe, do antigo estúdio Knobe que tinha lá na Leopoldo Machado. Inclusive, bem triste, por sei lá na frente demoliram a casa. Isso, é muito, muito triste. E quando eu passava lá antes de demolir, ainda batia uma nostalgiazinha do lugar, entendeu? O espaço. Agora só existe na minha memória. Só na minha memória. E foi um cara que me ajudou muito, muito mesmo no início. Eu não sabia nada de banda, nada mesmo. E eu chegava lá, eu perguntava, mano, o que é isso, o que é isso, o que é isso? E ele ia me respondendo tudo, eu ia aprendendo junto com ele. E aprendendo com a banda também. E ele me ajudou bastante no início. E foi quando eu comecei a fazer os eventos lá. Primeiro rolou o Macaco Ataque, depois rolou um evento que eu chamava de Traumatismo Craniano. E aí esse eu não levei pra frente. Eu gostei muito mais do Macaco Ataque e da ideia dele de juntar as bandas de hardcore e fazer uma parada muito, muito diferente do que rolava, tipo, tanto no Liberdade quanto os eventos fechados de metal, entendeu? Tipo, trazer o pessoal pra ficar tudo junto ali, num mochezinho ali. E era aquela coisa muito louca, o pessoal tudo suado, pirando lá. E é uma coisa muito bacana. E aí depois disso o estúdio fechou. E aí eu fiquei sem espaço pra fazer eventos. Aí que eu pensei, não, vou tentar fazer um evento em outro local. Porque local também aqui é muito difícil de arrumar, local pra fazer evento. Quase ninguém vai ceder um espaço pra ti, você vai ter que pagar e é um absurdo, geralmente, o aluguel, entendeu? E aí eu acabei fazendo o terceiro Macaco Ataque lá na maçonaria. Foi o rolê que o Lucas Maximin também ajudou a gente lá, na organização. Aí eu montei uma equipezinha lá e tal, e até que foi tudo bem organizado. Era um pouco longe, não deu tanta gente, mas também foi muito legal, foi muito massa. E daí parou o Macaco Ataque por um tempo. Aí foi o tempo que eu também dei uma pausa da cena, fiquei, digamos que descansando, né? É o que eu falava. Parei um tempo para trabalhar só. E depois disso eu voltei, não aguentei ficar longe do pessoal, longe daquele alvoroço todo. E aí, com a volta depois de tudo, aí a gente pensou, cara, vamos fazer um evento. Aí que eu pensei, bora fazer o Macaco Ataque de novo. Aí voltou o Macaco Ataque 4. Aí eu já tinha conhecido uma galerinha que era o pessoal do Warriors, que eles tinham feito o segundo evento que a Depois de Tudo tocou, foi o Warriors Underground, que foi bacana, foi um evento que eles mesmos fizeram lá na raça, lá, emprestaram material de um, de outro, bateria, e fizeram lá o evento. Eu gostei da iniciativa deles, entendeu? Eu vi que é uma coisa que pouca gente faz hoje em dia, e acabou me lembrando um pouco o que eu fazia antes. E acabei pensando, cara, se eles estão fazendo, eu vou voltar a fazer também. E aí eu chamei eles mesmo e a gente pensou, cara, bora montar uma página para divulgar também.
as bandas e tal. Aí a gente montou a página, foi do Warriors Underground. E antigamente, quando tinha Rapante, tinha a Amapá Hardcore, que também eram as bandas de hardcore que administravam. Hoje em dia a página tá um pouco parada, mas de vez em quando a gente publica alguma coisa. Vamos pro intervalo rapidinho aí. Vamos ouvir mais um pouquinho de podreira. Dali, Ian. Volta. Estamos de volta com o programa Caminhos de Memória. Hoje, nas palavras de Jaime Catarro, se anarquia é utopia, o que faz o punk todo dia? Infectos Humanos, o nome da faixa punk do subúrbio, disponível nas plataformas digitais. Delinquentes é uma banda que marcou história no punk hardcore da Amazônia, como um todo, do Brasil. Hoje a gente está aqui na presença do Zarak Rodrigues e do Battle Rizda, depois de tudo, e da organização do Macaco Attack 5 Extreme Edition, que vai rolar agora dia 18 de agosto no Arena Soccer, a partir das 15 da tarde. Olha aí, pra você que quer jogar um futimosh, é lá mesmo. Futimosh, com direito a bolada e tudo. Sim, a gente vai aqui pro nosso terceiro bloco, né? Mas, Renan, no intervalo, o que a gente ouviu? A gente ouviu o novo som aí da Resistência Pública, a banda aí da minha querida Santana aí, do meu amigo Erlisson. Mais um abraço pra ele aí, porque essa música aí, ó, deu vontade de sair chutando os negócios aqui, viu? Muito O nome bom. da música é Uma Cidade, se vocês quiserem procurar no YouTube, tá lá. E é isso aí, bora, Maximinho. Sim, estamos sempre com o nosso projeto de incentivar o artista local aí. Como a gente fala, se tem selo de gravadora, a gente não toca. Mas partindo para a parte mais pontual do programa, né? Está no nosso terceiro bloco. A gente já falou um pouco dos coletivos, né? No bloco anterior, do Warriors Underground, da Amapá Hardcore. São páginas que estão aí na internet para você conhecer. Tá sempre divulgando o trabalho das bandas. Divulgando os memes também do Macaco Attack 5. Isso. Qualidade, pode dar uma olhada lá. A gente pontuou, né? Tipo, posicionamentos políticos, ideológicos e socioculturais. Os movimentos de punk hardcore e sua mensagem. Eu acho que é notório e sabido para todo mundo que tanto o movimento punk quanto o hardcore, talvez sendo um filho primogênito até do movimento punk, que sempre foram dois gêneros musicais muito bem politizados. E entenda-se política não de bandeiras ou de partidos, mas De crítica social, de questionar o que está sendo colocado. E no nosso outro ponto, né, que a gente chamou carinhosamente de esse X na tua mão aí é o quê? Apontamento sobre as ramificações dentro do hardcore, do stray edge, do veganismo, da anarquia, pra gente entender um pouco disso, pra depois de tudo, que é uma banda politicamente muito bem colocada, né, de questionar, de perguntar por quê, pra quem, como e de mudar isso que tá aí. Pra vocês, o que é a depois de tudo politicamente hoje? O que vocês se identificam talvez com uma pauta de ativismo, com algum tipo de ativismo em prol de alguma minoria social? Como é que hoje vocês têm esse filtro? Se de repente dentro do coletivo, por exemplo, nós aqui no Caminhos de Memória não compactuamos, né, com discursos de ódio a minorias sociais, sejam eles quais forem. Somos adeptos do nome social e qualquer tipo de cidadania a gente acredita que tem que ser respeitado. Então a gente busca tratar nossos convidados sempre com muito respeito. Então, pra vocês, assim, politicamente, como é a depois de tudo? Como é que vocês se colocam? A depois de tudo, ela não toma partido político. Todas as nossas letras, elas são voltadas a minorias. Pô, a gente luta contra o racismo, contra a homofobia, contra o xenofobismo, contra o fascismo, contra todas essas vertentes ruins de qualquer situação, contra o extremismo também de qualquer situação. E a gente tenta abordar nas nossas letras o contra disso. A gente sempre fala que contra o suicídio também. A gente tenta... Eu esqueci qual é a palavra. Sempre tenta incentivar a pessoa a querer viver. O PMA, né, dentro do hardcore, Positive Mental Art. Inclusive a Natal Negro, positivas. ela foi feita pra isso mesmo. A Natal Negro, ela tem uma letra que fala um pouco sobre a vida de uma pessoa no seu cotidiano. Pode ser em Macapá mesmo, tipo, pode ser ali do teu lado. E ela explica que a pessoa não deve desistir, apesar de tantos problemas que rolam ao seu redor. Ela tem que continuar lutando e lutando pra ela ter uma vida boa, porque um dia tudo isso vai valer a pena.
para ela. Incentiva a vida. Inclusive teve ano passado ou retrasado, não estou bem recordado, uma figura muito conhecida na cena de Santana, que foi o Fernando, que era mais conhecido como Tigrão, né? Sim. E que era uma figura bem emblemática junto lá com o Anselmo, que vivem na Praça Cívica. Lembro das épocas de Roda do Rock, daquelas... das bandas mesmo, eu tinha uma banda, né, tinha a própria Resistência Pública, Psycho Candy, tinha umas bandas de metais, Domination, Vorpus, e eu tinha minha banda, Autópsia, que era a pior entre todas essas, mas tinha lá. Então como a gente tá falando num bloco anterior, sobre a diminuir, né, a diminuição da frequência dos eventos. Eu lembro que uma época era um final de semana Liberdade, no outro final de semana era Roda do Rock em Santana. Então a gente vinha de manhã cedo, depois do Liberdade ao Rock no ônibus, já pensando no sábado que ia ter o Roda do Rock. Às vezes rolava no sábado, ou às vezes rolava no mesmo dia, né? Tinha no sábado, outro no domingo, às vezes. E nessa questão política, a gente, assim como tem a diminuição dos eventos, também tem a diminuição da mensagem, né, cara? A mensagem acaba deixando de... Por exemplo, onde muita gente só vê barulho, às vezes a gente acha uma forma de dar voz, né? A gente vê o próprio Gritando HC falando, perguntando onde as crianças vão dormir, né? Onde as crianças vão ficar essa madrugada. A gente vê Muqueca de Rato, fazendo aquelas críticas, assim, tipo... Naquela podreira ali, tu entende que há uma forma de organizar esse caos, né? Sim. Que é surfar nessa... Isso. O disco Brasil do Ratos de Porão tá de aniversário esse ano numa mini tour com Surra. Inclusive, o nosso EP, ele vai ser... O nome dele já tá intitulado Anos na Lama, que se refere a todas as minorias que sobrevivem, tanto aqui no nosso estado quanto no Brasil todo. Sim. Entendeu? No caso, todo mundo que é pobre já pisou na lama um dia, entendeu? E aí o nosso disco é baseado nisso. Nosso EP vai ser baseado nisso. As letras, a maior parte das letras também vão falar sobre isso. Inclusive a própria música Indigente, que é o single, ela também vai estar nesse EP. Sim, também a gente tá nesse terceiro bloco e eu acho que já ficou bem claro, muito bem respondida a pergunta, que a gente tem que se posicionar porque, veja, infelizmente, eu não estou aqui para criticar bandeiras políticas, mas fazer um radialismo, um jornalismo com seriedade, mesmo sendo historiador, veja, recentemente na cidade de Belém, uma cidade, acho que na Amazônia, a cidade de Belém e principalmente o município de Coaraci, no Pará, são dois grandes expoentes do hardcore. Acho que se você toca hardcore, se você tem uma banda de hardcore na Amazônia, visite Coaraci. Antigamente existia, né, essa articulação de, poxa, eu trago a tua banda pra cá, tu leva a minha banda pra lá. A gente sente um pouco de falta disso, né? Dessa união, mas a gente sabe que por questões econômicas, por questões governamentais. E eu queria tocar num assunto antes da gente puxar esse último intervalo, que foi o Facada Fest, né? Que foi, como posso dizer, censurado de modo animalesco, né? Sem fundamentação alguma. A polícia embargou o evento vai acontecer sábado, agora dia 17, no mesmo local, no Mercado de São Brás. Então, se você vai para Belém nesse fim de semana, ou se você tá ouvindo a gente online e é de Belém, compareça ao evento, porque eu acho que mais do que nunca a gente não pode deixar nenhum tipo de governo, nenhum tipo de chefe de estado, nenhum tipo de autoridade dizer se você pode ou não fazer isso ou aquilo, porque se a gente vive uma democracia, eu acho que todo mundo tem direito de dizer o que pensa, né? Então, lamentável, por causa de uma ilustração, a arte, de modo geral, nós, enquanto artistas, enquanto radialistas, enquanto músicos, enquanto estudantes, nos tornamos inimigos do Estado, e isso é um problema. Nós estamos sendo perseguidos, eu acho que a palavra certa é essa, nós estamos sendo perseguidos e censurados. Aquilo que eu ia falar, o Zac falou sobre se reunir e fazer, né? A gente vê outros grupos musicais fazendo isso também, roda de samba, o que é mais? A não ser uma galera se reunindo pra se divertir, fazer o som que gosta. Então porque a gente é meio que inevitável, né? Já é costumeiro
movimentos como o punk, não só o punk, como o rock em si, né? Conviver com essa repressão do Estado, do policial principalmente. Sim, eu venho estudando isso no meu trabalho, acho que mais do que nunca, não só aquela galera que em 80 se posicionava, que ia pra praça pública em Macapá para buscar melhorias, eu acho que agora a gente tem que fazer isso também. E todos esses anos, desde 2004, seja Garagem Universitária, seja Botinada Hardcore, seja o Porão HC, Cerimonial Sombrio, o próprio Catita Clube, em inúmeros locais, né, inúmeros eventos, que acho que mais do que nunca precisam se voltar e se posicionar. Mas acho que a gente vai para um último intervalo e volta com as considerações finais, né? Então, Caminhos de Memória, voltamos rapidinho. Estamos de volta com o programa Caminhos de Memória, com 3 minutos para acabar o programa, aos 45 do segundo tempo, correndo, falando rápido. Corre. Nesse intervalo você ouviu Nova Ordem, Raticida. Nova Ordem, um dos maiores ícones do Faça Você Mesmo no Amapá, principalmente a partir de 2008, a banda aí tá com 11 anos. E a gente vai para as nossas considerações finais, né? Vou passar a palavra aqui rapidinho pro Beto e pro Zarak, na ordem que vocês acharem melhor, suas considerações finais. Se quiser mandar um beijo pra alguém, um abraço. Divulga uma rede social. Divulgar uma rede social. E é de bom tom, a gente sempre pede pros nossos convidados pra eles indicarem alguma leitura, mas não precisa ser necessariamente uma leitura, pode ser um audiovisual, pode ser um filme, uma série que vocês acham bacana. Eu queria primeiro agradecer ao Maxime por fazer esse convite pra gente, pra divulgar nosso trabalho, divulgar o evento, falar um pouco mais sobre o rock no Amapá. Queria agradecer a todo mundo aí que tá ouvindo, mandar um beijo pra vocês, vão no Macaco Ataque, apareçam lá com a gente. Só 5 conto. Não, R$5 antecipado, um dia vai ser 7. 7. Mas aparece lá com a gente, dá um abraço lá, fala um oi, isso aí, valeu todo mundo. Zarak. Isso aí, queria agradecer aí pelo espaço, a gente falar um pouquinho, eu espero que outras bandas também venham aqui, todo mundo compareça, por favor, tá? Tipo, não se calem, tipo, mostrem suas ideias, briguem, façam músicas. E eu queria mandar um abraço aí também pro pessoal da Depois de Tudo, o Felipe, o Lucas, a Ravena também. Nós 5 somos parte da Depois de Tudo. E assim, bora curtir lá o evento, vai ser massa. E a gente já tá tudo organizado lá. E assim, por favor, vamos curtir o evento com segurança, que é mais importante. E é isso. Eu queria indicar um filme pra galera assistir. Pode falar. Ele tá na Netflix, o filme Operação Mar Vermelho. Ele é muito bom, cara. Fala sobre um grupo que resgata refugiados. Nossa. E leva eles, baseado em fatos reais. É muito bom o filme, assista lá. Tá. Operação Mar Vermelho. Operação Mar Vermelho. Agradecer aos meninos, o Maximinho, o Ian também. Agradecer a todos que estão ouvindo. Felizmente, quando a gente fala assim de rock, né, das coisas que a gente gosta, é rápido que passa. Imagina se a gente fosse falar as coisas impublicáveis, né? Mas enfim. Mandar um beijo pra minha namorada, que também né, tem que ter sempre toda quinta, Jéssica, que também passou um perrengue. Geralmente a namorada de música também passa junto. E é isso aí. Agradecer a todos. Sigam o Caminhos de Memória no Instagram, @Caminhos de Memória, e no YouTube também, Caminhos de Memória. Minhas considerações, agradecer a todas e todos os ouvintes, mandar um beijo pra Alana, minha namorada, que tá sempre ouvindo a gente e que ajuda a carregar meu pedalboard quando eu vou ensaiar. Tadinho. Muito importante isso. Mandar um abraço também pra galera do CAIS Unifap, que segunda-feira é dia do historiador. Para todas e todos nós, teremos uma programação a partir das 10 da manhã. Para mais informações, consulte @CAIS Unifap. Divulgar o Caminhos de Memória, né? @Caminhos de Memória. Provavelmente esse programa vai estar no YouTube em breve. E falar do Macaco Ataque, repetindo, dia 18 de agosto, domingo, R$5 antecipado, postos de venda na Grafibem, na Professor Tostes, próximo ao Conexão Aquarela no Buritizal, e na Amapá Card, na Feliciano Coelho, entre a Leopoldo e a Jovino. Você pode estar adquirindo antecipados por R$5, na hora R$7. Vai ter sorteio de brinde, vai ter um monte de banda bacana, Vampire Killer, Goela Abaixo, Gore Massacre, Vorpse, Depois de Tudo, Carnivale, Arma de Fogo e Nova Ordem. Muita banda boa. Comprem merch das bandas, comprem
ingresso, participem, ganhem um brinde, nem que seja você só tenha grana de entrada, mas vai lá, apoia a cena local, porque se você não apoia esse evento, vai ser difícil fazer outro. Então, nosso muito obrigado. Indicar também, final do mês, né? Vai estrear Bacurau aí no cinema. A divulgação está pesadíssima. Assistam Bacurau no cinema. Nosso muito obrigado. Esse foi o Caminhos de Memória. Até a próxima. Anarquia, oi.